Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem navegar pelas traições com uma frieza que beira o sobrenatural, enquanto outras desmoronam ao primeiro sinal de deslealdade? A resposta está enterrada nas páginas empoeiradas da história, nas palavras de um homem que viu o poder trocar de mãos mais vezes do que qualquer um de nós testemunhou em nossa era moderna. Imagine a seguinte cena. Você constrói uma amizade por anos, investe tempo, emoção, confiança, compartilha segredos, vulnerabilidades, planos. E então, num momento crucial, quando você mais precisa daquela pessoa, ela simplesmente vira as costas. Ou pior, usa tudo o que sabe contra você. A dor é quase física, não é? Você sente como se tivesse levado um soco no estômago, o ar escapando dos seus pulmões, a realidade se distorcendo ao seu redor. O que você faria depois? Afundar em depressão por meses? Planejar uma vingança destrutiva que acabaria prejudicando mais a você do que ao traidor? Ou talvez fingir que nada aconteceu, engolindo o veneno e permitindo que ele corrompa sua alma por dentro? Nicolau Maquiavel, o mais incompreendido dos filósofos políticos, observou os jogos de poder nas cortes renascentistas e chegou a uma conclusão que muitos consideram brutal. Em um mundo de raposas e leões, apenas os ingênuos esperam lealdade universal, e apenas os fracos permitem que as traições determinem seu destino. Os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Esta simples observação de Maquiavel contém a chave para entender não apenas as grandes traições políticas, mas também as pequenas deslealdades do cotidiano que dilaceram nossos corações. O método que vou revelar hoje não é para os fracos, não é para aqueles que preferem viver na confortável ilusão de que todos ao seu redor têm as melhores intenções. É para você que já sentiu a lâmina fria da traição e decidiu que nunca mais será pego desprevenido. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira operando com um manual defeituoso sobre confiança e lealdade. Ensinaram-nos a confiar cegamente, a perdoar 70 vezes 7, a sempre dar a outra face. E onde isso nos levou? A ciclos intermináveis de abuso emocional, a relacionamentos que sugam nossa energia, a traições que nos deixam à beira do abismo. O que Maquiavel descobriu há 5 séculos e o que psicólogos modernos confirmam hoje é que existe uma forma de navegar pelo mundo dos falsos e traidores sem se tornar um deles, mas também sem ser sua vítima. É um caminho estreito, que requer frieza estratégica e, paradoxalmente, um profundo autoconhecimento emocional. Nos próximos minutos, vou revelar como os princípios maquiavélicos, quando compreendidos em sua essência mais profunda, podem transformar sua vida. Como você pode identificar potenciais traidores antes que eles ataquem. Como pode proteger seu império interno, seja ele seu círculo social, sua família ou sua carreira, das raposas que inevitavelmente tentarão invadi-lo. E o mais importante, como você pode fazer tudo isso sem perder sua humanidade no processo. Para entender verdadeiramente o método maquiavélico de lidar com falsos e traidores, precisamos primeiro desconstruir o mito que cerca esse filósofo florentino. Maquiavel não era um apologista da crueldade gratuita ou da manipulação vazia. Ele era, acima de tudo, um observador agudo da realidade humana, talvez o mais honesto que já existiu. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, em 1513, ele o fez após ser torturado e exilado, acusado de conspiração contra os Médici. Imagine a profundidade dessa experiência. Um homem que serviu fielmente sua república por 14 anos, subitamente traído, torturado e depois forçado a observar de longe enquanto tudo o que amava era corrompido. Foi desse lugar de dor extrema que nasceu sua lucidez implacável. E qual foi sua conclusão mais fundamental? Que a maioria dos homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Palavras duras, sem dúvida. Mas reflita por um momento. Quantas vezes você já foi desapontado por alguém em quem confiava plenamente? Quantas vezes descobriu que as palavras doces escondiam intenções amargas? A primeira lição do método maquiavélico é aceitar esta verdade incômoda.
A lealdade absoluta é rara, não porque os humanos sejam inerentemente maus, mas porque são, por natureza, autocentrados. Quando seus interesses conflitam com os seus, a maioria escolherá a si mesma. Isso não significa que você deva se tornar um cínico amargo que suspeita de todos. O próprio Maquiavel mantinha amizades profundas. Suas cartas revelam um homem capaz de conexões genuínas. A diferença é que ele nunca baseou sua segurança ou seu valor na expectativa da lealdade alheia. Aqui está o primeiro princípio prático. Construa seu império interno de tal forma que não dependa criticamente de ninguém. Isso não significa isolar-se, significa criar redundância em todas as áreas importantes da sua vida. Tenha múltiplas fontes de apoio emocional, diversos caminhos profissionais, várias ancoragens para sua autoestima. Pense nisso como uma fortaleza com múltiplas saídas. Se uma porta for bloqueada por um traidor, você tem outras 10 por onde escapar. A pessoa que tem apenas um confidente, apenas um caminho profissional, apenas uma fonte de validação, é a que será devastada quando a traição inevitavelmente ocorrer. O segundo princípio é mais sutil e requer um nível superior de autoconsciência. Aprenda a distinguir entre pessoas autênticas e pessoas performáticas. Maquiavel observou que nas cortes renascentistas, aqueles que mais demonstravam lealdade publicamente eram frequentemente os primeiros a trair nos bastidores. A lealdade verdadeira raramente é ruidosa. Ela se manifesta em pequenas consistências ao longo do tempo, não em grandes declarações ou demonstrações teatrais. Observe as pessoas quando elas pensam que não estão sendo observadas. Observe como tratam aqueles que nada podem oferecer a elas. Observe as pequenas inconsistências entre o que dizem e o que fazem. Um exercício prático. Da próxima vez que alguém fizer uma grande demonstração de amizade ou lealdade a você, não reaja imediatamente com gratidão. Simplesmente observe, agradeça calmamente e espere. As demonstrações autênticas não exigem reconhecimento imediato. Elas são oferecidas livremente, sem expectativa de retorno. As demonstrações performáticas, por outro lado, muitas vezes vêm seguidas de uma súbita mudança de comportamento se não forem adequadamente recompensadas. O terceiro princípio maquiavélico é talvez o mais difícil de praticar: cultivar a arte da resposta proporcional. Quando traído, a tendência humana natural é reagir excessivamente, seja com fúria destrutiva ou com completa rendição. Ambas são estratégias perdedoras. Maquiavel observou que os líderes mais eficazes eram aqueles capazes de modular suas respostas precisamente de acordo com a ameaça. Uma pequena deslealdade recebe uma pequena consequência. Uma grande traição recebe uma resposta mais severa. Mas nunca há perda de controle, nunca há reação emocional desproporcional. Como isso se aplica à sua vida? Quando alguém o decepciona ou trai sua confiança, resista ao impulso de cortar imediatamente todos os laços ou, alternativamente, de fingir que nada aconteceu. Em vez disso, redefina silenciosamente os limites do relacionamento. Reduza o acesso que essa pessoa tem a informações sensíveis sobre você. Diminua sua dependência emocional dela. Mas faça isso com calma estratégica, não com explosões emocionais. Lembre-se, o objetivo não é punir o outro, mas proteger a si mesmo. O quarto princípio envolve o desenvolvimento do que Maquiavel chamaria de olhar frio, a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, não como você gostaria que fossem. Isso requer a dolorosa disposição de abandonar suas projeções e idealizações. Quantas vezes você já se pegou dizendo, mas ele não é assim, ele só está passando por um momento difícil, ou, no fundo ela é uma boa pessoa? Estas são as mentiras consoladoras que contamos a nós mesmos para evitar a dor de ver a verdade. O olhar frio exige que você separe seus desejos da realidade. A pessoa que repetidamente trai sua confiança não é um amigo com problemas. É simplesmente alguém que escolheu múltiplas vezes priorizar seus interesses acima dos seus. Isso não faz dela um monstro, faz dela humana. Mas reconhecer essa humanidade não significa que você deva continuar vulnerável a ela. Um exercício transformador
é fazer o que chamo de inventário relacional. Pegue um papel e liste as 10 pessoas mais importantes em sua vida. Ao lado de cada nome, anote: 1. Momentos em que essa pessoa demonstrou lealdade quando teria sido fácil não fazê-lo. 2. Momentos em que essa pessoa o decepcionou quando você mais precisava. 3. O padrão geral de reciprocidade no relacionamento. Você dá mais do que recebe ou vice-versa. Este exercício não serve para que você julgue os outros, mas para que veja claramente a realidade dos seus relacionamentos. Alguns resultados podem surpreendê-lo. Pessoas que você considerava pilares de lealdade podem revelar um histórico questionável, enquanto figuras mais discretas em sua vida podem mostrar uma consistência admirável. O quinto princípio maquiavélico para lidar com falsos e traidores é cultivar o que chamo de presença invisível. Nas cortes renascentistas, aqueles que sobreviviam às constantes mudanças de poder eram frequentemente os que sabiam quando recuar para as sombras. Há um paradoxo poderoso aqui. Quanto menos você busca ativamente reconhecimento e visibilidade, menos alvo você se torna para potenciais traidores. A ambição desenfreada e a necessidade constante de validação são iscas para aqueles que procuram explorar suas vulnerabilidades. Isso não significa que você deva abandonar seus objetivos ou se esconder do mundo. Significa que você deve aprender a avançar silenciosamente, a construir poder e influência sem alarde, a fortalecer sua posição sem atrair atenção desnecessária para isso. Na prática, isso pode significar falar menos sobre seus planos antes que eles se concretizem. Pode significar celebrar suas vitórias em círculos íntimos em vez de anunciá-las amplamente. Pode significar cultivar uma reputação de competência tranquila em vez de brilhantismo espetacular. Considere as palavras do próprio Maquiavel. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você é. Esta é a essência da presença invisível. Criar uma separação estratégica entre sua aparência externa e seu verdadeiro self, seus verdadeiros recursos, suas verdadeiras intenções. Mas há um aviso crucial aqui. Essa separação não deve se tornar dissociação. Você não está criando uma falsa persona. Está simplesmente escolhendo conscientemente o que compartilhar com o mundo. A autenticidade permanece sua bússola interna, mesmo que nem todos tenham acesso a todas as suas dimensões. Chegamos agora ao cerne do método maquiavélico, a grande revelação que transforma a teoria em prática, o conhecimento em poder. Este é o momento em que você aprende não apenas a identificar falsos e traidores, mas a neutralizar completamente seu impacto em sua vida. O segredo supremo de Maquiavel, o princípio que poucos realmente compreendem, é o que ele chamou de necessitar, a compreensão profunda da necessidade. Não a necessidade no sentido de carência, mas no sentido de inevitabilidade. Certas coisas na vida são inevitáveis. Entre elas, a existência de pessoas que em algum momento trairão sua confiança. Aceitar essa necessidade não é resignação, é libertação. Quando você aceita verdadeiramente que a traição faz parte da condição humana, ela perde seu poder de devastá-lo. Você deixa de ser uma vítima surpresa e torna-se um estrategista preparado. Este é o ponto onde muitos interpretam mal Maquiavel. Eles assumem que sua resposta à inevitabilidade da traição seria tornar-se igualmente traiçoeiro. Atacar antes de ser atacado. Mas isso é uma leitura superficial. O verdadeiro método maquiavélico é muito mais sofisticado. Em vez de você mesmo se tornar um traidor, você desenvolve o que chamo de campo de força maquiavélico, um sistema de práticas e hábitos que tornam as traições praticamente irrelevantes para seu bem-estar e sucesso. O primeiro componente desse campo de força é a compartimentalização estratégica. Os líderes mais resilientes da história praticavam isso instintivamente. Eles nunca colocavam todos os seus recursos, emocionais, financeiros, estratégicos, em um único lugar ou nas mãos de uma única pessoa. Na prática, isso significa: nunca compartilhe todos os seus segredos com uma única pessoa. Nunca construa sua segurança financeira
em torno de um único investimento ou fonte de renda. Nunca deposite toda a sua necessidade de validação em um único relacionamento. Esta não é uma prescrição para a desconfiança universal. É uma estratégia para a resiliência universal. É a diferença entre dizer não confio em ninguém e dizer confio apropriadamente em cada pessoa. O segundo componente do campo de força maquiavélico é o que chamo de transparência seletiva. Maquiavel observou que nas cortes renascentistas, os líderes mais vulneráveis eram tanto os completamente fechados, que acabavam isolados e sem aliados, quanto os completamente abertos, que se tornavam alvos fáceis. A transparência seletiva significa que você é deliberadamente aberto em áreas onde a vulnerabilidade não pode prejudicá-lo significativamente, enquanto mantém uma proteção ferrenha em torno dos aspectos verdadeiramente cruciais de sua vida. Por exemplo, você pode ser bastante franco sobre suas preferências cotidianas, certos desafios que superou no passado, ou até mesmo algumas de suas inseguranças mais leves. Esta abertura calculada cria uma impressão de acessibilidade e confiança. Simultaneamente, você protege com zelo suas verdadeiras vulnerabilidades, seus planos mais importantes, seus recursos mais valiosos. Um exercício prático. Faça uma lista de 3 vulnerabilidades decoy, aspectos de si mesmo que você pode compartilhar abertamente, criando uma impressão de transparência, mas que não representam verdadeiras áreas de fragilidade crítica. Ao mesmo tempo, identifique suas 3 vulnerabilidades genuínas mais significativas e crie protocolos específicos para protegê-las. O terceiro componente do campo de força é o que Maquiavel consideraria sua contribuição mais valiosa à psicologia humana, a compreensão de que poder e amor não são opostos, mas complementares. A sabedoria convencional nos diz que devemos escolher, ou somos amados ou somos temidos. Maquiavel desafiou essa falsa dicotomia. Ele observou que os líderes verdadeiramente excepcionais conseguiam inspirar tanto afeição quanto respeito, não através de manipulação, mas através de uma autenticidade estratégica. Como isso se aplica ao seu campo de força contra falsos e traidores? Quando você é apenas amado, mas não respeitado, torna-se vulnerável à exploração. Quando é apenas temido, mas não apreciado, torna-se vulnerável ao ressentimento e à sabotagem. O equilíbrio, ser valorizado por sua bondade e simultaneamente respeitado por seus limites, cria uma aura de inviolabilidade. Na prática, identifique relacionamentos onde você permitiu que o desejo de ser amado eclipsasse sua necessidade de ser respeitado. Em seguida, planeje pequenas demonstrações de limite, não agressivas, mas firmes, que reequilibrem a dinâmica. O quarto componente do campo de força maquiavélico é a previdência relacional, a capacidade de antecipar pontos de pressão onde as lealdades serão testadas. Maquiavel observou que a maioria das traições não ocorre aleatoriamente, mas em momentos previsíveis, quando recursos escasseiam, quando novas oportunidades surgem, quando alianças mais vantajosas se apresentam. O líder sábio não é pego de surpresa por estas inevitabilidades. Ele as antecipa e se prepara para elas. Em sua vida, pessoal e profissional, pergunte-se: que circunstâncias poderiam criar incentivos para que esta pessoa priorize seus interesses acima dos meus? Então, em vez de temer essas circunstâncias, planeje para elas. Crie incentivos para que a lealdade continue sendo a opção mais vantajosa. Ou, alternativamente, reduza sua exposição antes que o ponto de pressão seja alcançado. O quinto e talvez mais poderoso componente do campo de força é o que Maquiavel chamaria de fortuna dominada, a capacidade de transformar até mesmo as traições em oportunidades. Nos anais da história, encontramos inúmeros exemplos de figuras que não apenas sobreviveram a traições devastadoras, mas emergiram mais fortes por causa delas. O imperador Augusto, após sobreviver a múltiplas conspirações, consolidou o poder romano de forma mais eficaz do que qualquer predecessor. Elizabeth I, traída por familiares e cortesãos, forjou na adversidade a têmpera para liderar a Inglaterra à sua era de ouro. O segredo desses resilientes históricos
não era uma imunidade mágica à dor da traição. Era uma recusa fundamental em permitir que a narrativa da vítima definisse seu futuro. Cada traição tornava-se não um fim, mas um capítulo, um que continha lições valiosas e, frequentemente, abria portas inesperadas. Na sua própria vida, pratique o que chamo de redefinição adversarial. Quando traído, após permitir-se o necessário processo de luto, pergunte conscientemente: que possibilidades essa ruptura abriu que antes estavam fechadas? Que verdades essa traição revelou que eu precisava ver? Que força essa adversidade está me convidando a desenvolver? Eis a revelação final e mais profunda do método maquiavélico. Os verdadeiramente poderosos não são aqueles que nunca são traídos, mas aqueles para quem as traições se tornam irrelevantes. Pedras que, em vez de esmagar seu caminho, pavimentam-no. Como Maquiavel escreveu, um príncipe sábio deve construir sobre bases que dependam dele mesmo e não dos outros. Esta é a essência do campo de força. Não a eliminação da traição, que é impossível, mas a criação de um self tão soberano que nenhuma traição pode abalá-lo fundamentalmente. Agora que você conhece os componentes do campo de força maquiavélico, é hora de explorar como essa abordagem transforma não apenas sua resposta às traições, mas toda a sua experiência de vida. As consequências de adotar o método frio de Maquiavel vão muito além de simplesmente evitar danos. Elas redefinem completamente sua relação com poder, vulnerabilidade e conexão humana. A primeira transformação que você experimentará é o que chamo de clareza emocional. Muitos de nós navegamos pela vida em um estado de confusão emocional crônica, especialmente no que diz respeito a relacionamentos. Sentimos algo estar errado, mas não conseguimos nomear o que. Notamos inconsistências, mas as racionalizamos. Temos intuições de perigo, mas as suprimimos. O método maquiavélico remove as camadas de auto-engano. Quando você aceita a realidade da natureza humana, com todas as suas contradições e imperfeições, você para de lutar contra seus próprios instintos. Aquela voz interior que sussurra, cuidado, quando alguém faz promessas grandes demais para serem cumpridas, você começa a ouvi-la. Aquela sensação de desconforto quando as palavras de alguém não correspondem às suas ações, você a honra. Esta clareza não o torna paranoico, torna-o preciso. Você não suspeita de todos. Você simplesmente vê cada pessoa com precisão, sem as distorções do desejo ou do medo. E essa precisão, paradoxalmente, permite relacionamentos mais autênticos, não menos. Considere como seria viver sem a necessidade constante de reinterpretar comportamentos problemáticos para torná-los aceitáveis. Imagine a energia que seria liberada se você não gastasse horas analisando se as ações de alguém significam isso ou aquilo, porque você simplesmente vê o padrão claramente, sem filtros. A segunda transformação é o que Maquiavel consideraria o verdadeiro significado de virtude, a autonomia pessoal. Em seu sentido mais profundo, a autonomia não é apenas a capacidade de agir por conta própria, é a libertação da necessidade desesperada de aprovação e validação externas. Quando você constrói seu campo de força maquiavélico, você rompe a dependência emocional que o torna vulnerável a manipuladores e traidores. Você deixa de precisar desesperadamente que certas pessoas o amem, aprovem ou reconheçam. Não porque você se tornou frio ou indiferente, mas porque sua fonte primária de validação tornou-se interna. Na prática, isso se manifesta como uma espécie de calma inabalável diante de rejeições, críticas ou abandonos que anteriormente o devastariam. Não que essas experiências não doam, você continua humano, mas elas não ameaçam mais seu senso fundamental de valor ou segurança. Um exercício poderoso para cultivar essa autonomia é o que chamo de meditação do núcleo inviolável. Diariamente, reserve 5 minutos para contemplar. Se eu perdesse o reconhecimento de todos, se cada relacionamento em minha vida mudasse ou terminasse, o que permaneceria? Qual parte de mim existiria independente de qualquer validação externa? Explore essa questão não com medo, mas com curiosidade genuína.
Com o tempo, você começará a sentir, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, a existência de um núcleo em você que é fundamentalmente inviolável, que nenhuma traição pode tocar. Esta não é uma fantasia espiritual, é uma realidade psicológica que os mais resilientes entre nós descobriram, frequentemente através da adversidade. A terceira transformação é o que podemos chamar de discernimento relacional refinado, a capacidade de distinguir com precisão entre diferentes níveis de confiabilidade e lealdade. Muitos de nós operamos com um modelo binário e primitivo. As pessoas são ou totalmente confiáveis ou totalmente não confiáveis. Esta simplificação excessiva nos deixa vulneráveis e também nos priva de conexões potencialmente valiosas. O método maquiavélico introduz nuance. Você aprende a ver que a maioria das pessoas não é nem completamente leal, nem completamente falsa, mas condicionalmente confiável. Determinadas pessoas podem ser absolutamente confiáveis em certas áreas e sob certas condições, enquanto completamente não confiáveis em outras circunstâncias. Este discernimento permite que você construa um portfólio diversificado de relacionamentos, cada um com seus próprios parâmetros claros. Com algumas pessoas, você compartilha desafios emocionais, mas nunca segredos profissionais. Com outras, você confia em sua integridade financeira, mas não em seu julgamento sobre relacionamentos. Com outras ainda, você aprecia sua criatividade e inteligência, mas não conta com sua consistência. Em vez de buscar o amigo ou parceiro perfeito que atenda a todas as suas necessidades, uma fantasia que inevitavelmente leva à decepção, você cria um ecossistema de relacionamentos, cada um com seu próprio propósito claro e limites bem definidos. A quarta transformação, e talvez a mais surpreendente, é o que chamo de compaixão lúcida. Contrariamente à crença popular, o verdadeiro método maquiavélico não leva ao cinismo amargo, mas a uma forma mais madura de compaixão. Quando você aceita a realidade da natureza humana, com todas as suas falhas e fragilidades, você para de esperar que as pessoas sejam algo diferente do que são. E nessa aceitação, nasce uma estranha espécie de compaixão. Não a compaixão ingênua que ignora as falhas, nem a falsa compaixão, que é apenas uma forma disfarçada de superioridade moral, mas uma compaixão baseada na compreensão clara. Você começa a ver que a maioria dos comportamentos traiçoeiros não vem de malevolência pura, mas de medo, insegurança, condicionamento ou simplesmente da priorização instintiva do autointeresse. Isso não torna esses comportamentos aceitáveis ou livres de consequências, mas permite que você responda a eles sem o fardo adicional do ódio consumidor ou da confusão debilitante. Em termos práticos, esta compaixão lúcida permite que você estabeleça limites firmes sem raiva vingativa, reduza a confiança em alguém sem demonizá-lo, proteja-se sem uma cruzada para destruir o outro, aprenda as lições necessárias, sem ficar preso no ciclo de reviver a traição. A quinta e mais profunda transformação é o que Maquiavel, em seus momentos mais filosóficos, chamaria de liberdade existencial, a libertação da ilusão de segurança e controle que a maioria das pessoas persegue em vão por toda a vida. Há uma profunda ironia aqui. Ao aceitar plenamente a inevitabilidade da traição e construir seu campo de força maquiavélico, você deixa de temer o que antes parecia insuportável. E nessa ausência de medo, nasce uma liberdade extraordinária, a liberdade de arriscar-se, de criar, de amar, mesmo sabendo que perdas e decepções são inevitáveis. Os mais presos entre nós não são aqueles que sofreram muitas traições, mas aqueles tão aterrorizados pela possibilidade de traição que nunca se permitem viver plenamente. Eles constroem vidas pequenas, controladas e sufocantes na ilusão de que isso os manterá seguros. O método maquiavélico oferece uma alternativa radical. E se, em vez de tentar evitar o inevitável, você se tornasse alguém capaz de enfrentar qualquer tempestade? E se, em vez de construir uma vida projetada para evitar perdas, você construísse um self capaz de transformar até mesmo
as maiores perdas em combustível para seu crescimento? Essa é a verdadeira promessa do método frio de Maquiavel. Não a eliminação da dor ou do risco, que é impossível, mas o desenvolvimento de uma força interior tão substancial que nenhuma traição, por maior que seja, pode destruir fundamentalmente quem você é ou o que você é capaz de criar. Como escreveu o próprio Maquiavel, onde a determinação é, o caminho aparecerá. Esta é a essência da liberdade existencial, a certeza interior de que, não importa o que aconteça, você encontrará um caminho adiante. Não porque o caminho seja fácil ou garantido, mas porque você se tornou alguém capaz de criar caminhos onde antes só havia muros. Imagine como seria sua vida se cada relacionamento perdido não fosse mais um apocalipse emocional, mas apenas um capítulo encerrado. Se cada traição não fosse mais uma sentença de devastação, mas um redirecionamento necessário. Se cada pessoa que sai da sua vida não levasse consigo pedaços irrecuperáveis de você, mas simplesmente abrisse espaço para novas possibilidades. Esta não é uma fantasia utópica, é o resultado direto de aplicar consistentemente o método maquiavélico que compartilhei com você hoje. É o que acontece quando você para de depositar sua segurança emocional nas mãos volúveis de outros e começa a construí-la sobre a base inabalável do autoconhecimento e da estratégia relacional. A consequência final, e talvez a mais transformadora, de adotar o método frio de Maquiavel é o que podemos chamar de poder silencioso. Não o poder ruidoso que precisa constantemente anunciar sua existência, mas o poder que é sentido sem precisar ser declarado. As pessoas que dominam o método maquiavélico desenvolvem uma qualidade quase magnética. Elas não precisam exigir respeito. Ele é oferecido naturalmente. Não precisam implorar por lealdade. Atraem pessoas que valorizam a integridade por afinidade natural. Não precisam manipular para obter o que desejam. Criam situações onde seus objetivos se alinham naturalmente com os objetivos dos outros. Este poder silencioso emana de 3 qualidades que se tornam parte integrante de quem você é. Primeiro, a autossuficiência emocional. Quando você não está desesperado por validação, aprovação ou aceitação, você se move pelo mundo com uma espécie de graça inabalável. Essa falta de desespero é sentida pelos outros, muitas vezes inconscientemente, e muda fundamentalmente como eles respondem a você. Segundo, a previsibilidade estratégica, não no sentido de ser entediante, mas no sentido de ser consistente em seus valores e limites. As pessoas sabem onde estão com você, sabem que sua palavra tem peso, sabem que suas fronteiras são reais. Esta consistência gera um tipo de confiança que, paradoxalmente, torna as traições muito menos prováveis. Terceiro, a capacidade de reciprocidade calibrada. Você aprende a dar exatamente na medida certa, nem demais, criando desequilíbrio e ressentimento, nem de menos, parecendo mesquinho ou egoísta. Esta calibração precisa cria relacionamentos que naturalmente tendem ao equilíbrio e à longevidade. E agora, para concluir nossa jornada através do método frio de Maquiavel, quero deixar você com um desafio prático, algo que você pode começar a implementar hoje mesmo para iniciar sua transformação. Durante as próximas 24 horas, observe cada interação social como se fosse um antropólogo estudando um fenômeno fascinante. Preste atenção especial a 3 coisas: padrões de reciprocidade, quem dá mais, quem recebe mais; demonstrações de poder, quem define os termos da interação; e sinais de congruência ou incongruência, onde as palavras e ações se alinham ou divergem. Não faça isso com cinismo ou desconfiança, mas com curiosidade genuína. O objetivo não é confirmar suas piores suspeitas sobre as pessoas, mas simplesmente ver com clareza o que já está acontecendo. Este simples exercício de observação começará a despertar em você o que Maquiavel chamaria de olhar do príncipe, a capacidade de ver além das ilusões sociais e compreender as dinâmicas reais que moldam nossos relacionamentos. E lembre-se, o verdadeiro poder do método maquiavélico não está em manipular os outros,
mas em libertar-se da manipulação. Não está em tornar-se frio e calculista, mas em desenvolver uma frieza estratégica apenas onde ela realmente importa, na proteção do seu império interior. Como disse Maquiavel, a mudança de fortuna força os homens a mudar de comportamento. Você não pode controlar quando e se será traído, mas pode, a partir de hoje, decidir que tipo de pessoa será quando, não se, mas quando, essa traição inevitavelmente ocorrer. Será você uma vítima paralisada pela dor e pela surpresa? Ou será você um estrategista, transformando até mesmo esse momento sombrio em um degrau para um self mais forte e uma vida mais autêntica? A escolha, como sempre, é sua. Se este vídeo despertou algo em você, se você reconheceu padrões em sua própria vida ou identificou falsos e traidores que têm sugado sua energia e abalado sua confiança, compartilhe agora mesmo com alguém que precisa dessa mensagem. Às vezes, a maior gentileza que podemos fazer por alguém que amamos é ajudá-lo a enxergar a realidade com clareza. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e continue sua jornada de autodescoberta.